Os rivais ficam revoltados, porque acabou a novela. Jorginho é do Megão, vamos comemorar a nação. Meus amigos, jornalista crava que Flamengo vai insistir por empréstimo de João Félix. Eu abri o olho de vocês mais cedo, hein? Se vocês não acreditou, há detalhes aí, há uma verdade que podem estar ocultando da gente aí. Isso mesmo. Detalhes agora da preparação do Flamengo que vai enfrentar o Central Córdoba na Argentina. E é jogo decisivo. Tô chegando cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que está com o dedo no like e se inscreva, porque um flamenguista apoia o outro. E quer ficar por dentro das notícias do Flamengo? É só se inscrever, meu amigo. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai anunciar o Jorginho e vai virar seleção. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo começou as preparações aí para enfrentar o Central Córdoba, mas já sim não teve folga, não teve descanso. Chegaram no Rio de Janeiro, no aeroporto, por volta de 1h30 da madrugada, desembarcaram, foram para suas casas, os jogadores descansaram um pouco. 10h30 apresentaram no CT Jorge Elal, começaram os treinamentos e o foco agora é o Central Córdoba. Tem um detalhe aí, Felipe Luiz estuda e analisa o que deu errado contra o Cruzeiro para poder estar corrigindo. E vai ter erros mesmo, meus amigos. O Felipe Luiz não vai acertar todos. O Ancelotti não acerta todos. O Abel Ferreira no Palmeiras não acerta todas. Ninguém acerta todos. O Tite, que é veterano, não acerta todos. E vai ter aí sim alguns erros, isso é normal. Só que não é também para falar que tem que trocar o cara, que tem que botar o JJ que está desempregado. O JJ é passado, se vier vai vir para a seleção e olhe lá, se vier. Mas até então nem para a seleção ele está vindo, que já tem outros times ali sondando, ele deve ficar lá pela Europa mesmo. Outro detalhe, jogadores como Michael, também aí Bruno Henrique, Léo Pereira, estão recebendo uma enxurrada de críticas. Meus amigos, quem de vocês aí não acordou um dia, foi trabalhar e o serviço não rendeu, não deu certo, tudo dava errado? Com o jogador é a mesma coisa, tem fases e fases. Ninguém aqui é robô feito em série para estar sempre bem, sempre as coisas acontecendo do jeito que tem que ser. A gente peleja, luta e corrige os erros, mas um dia ou outro a gente tropeça. Todo mundo erra, todo mundo vai errar, não tem uma música que diz isso? E assim, então os jogadores ontem fizeram o que deu ali, mostrou que a gente precisa assim, de umas peças para que no momento que for substituir ter alguém de alto nível, principalmente no meio de campo. A gente está um pouco carente no meio de campo. No setor mais ofensivo do meio de campo, né, na armação, a gente precisa de um cara para revezar com as Arrascaeta, sem dúvidas. Na volância, a gente precisa de mais um cara também para poder estar descansando, às vezes, o De La Cruz, o Pulgar, o Gesso. Então tem tudo isso aí para ser revisto. O Flamengo está revendo isso aí. Tem uma lista na mesa do Felipe Luiz, são 50 nomes que estão ali. Aliás, está na mesa do José Boto. O Felipe Luiz botou a lista lá, tem 50 nomes. Entre esses nomes aí tem atacante, tem lateral, tem volante e tem zagueiro. O Flamengo vai contratar, mas a janela só abre no meio do ano. Então alguma coisa ou outra está vazando, a gente repercute, mas tem muita coisa que não vaza. Então a gente não sabe o que está acontecendo lá no bastidor. Então não é motivo de desespero, não existe crise no Flamengo. Felipe Luiz, em 17 partidas, teve 2 derrotas apenas. Consegue aí, esse ano já conseguiu 2 títulos importantes. Se contar com o do ano passado foi mais, né? Aliás, esse ano foi 3, né? Taça Guanabara, Carioca e Supercopa. Então ele está no caminho certo. Só que vai ter erros, todo mundo erra. E esse resultado de ontem aí, o Palmeiras teve semana passada quando perdeu para o Bahia. E aí a gente passou eles, agora eles passaram a gente, vai ter essa briga, vai ter essa inversão de posição constantemente, isso é normal. Não pode deixar de desgarrar. Tem que cobrar? Sim. Mas falar que o jogador da noite por dia passou não valer nada? Ontem criticaram o Michael, Bruno Henrique e principalmente aí o Léo Pereira, que até semana passada era o melhor zagueiro do Brasil. Daqui a pouco o Pedro fica 2, 3 partidas sem somar gols, sem fazer gols. E acontece aí do Flamengo começar a perder, aí vão culpar o Pedro. Não pode ser assim, cara, não pode ser. Eu sei que todo torcedor, assim como eu, é passional, mas a gente tem que botar a razão e tudo aquilo que a gente acompanha do futebol, que é assim, entre tropeços e acertos que a gente faz um campeão. E é isso que vai acontecer no nosso Flamengo. Tamo junto? Agora vamos falar aí das contratações. Jorginho
segundo o Vene Casagrande, ligou para o Boto e confirmou que vai assinar com o Flamengo. Já assinou? Não. Mas o que há de novidade nisso aí que está todo mundo comemorando? É porque o cara agora tomou toda a iniciativa. Antes, o contato estava sendo feito entre empresário e Flamengo. Agora está sendo feito com o jogador, com o José Boto. Mas por que ele está fazendo isso? Não é antiético quanto o Arsenal? Não. O Arsenal liberou ele para fazer isso. Inclusive, o Arsenal prepara uma partida de despedida para o jogador. Deve ser no campeonato inglês, onde já não tem mais chance de classificação. Outra boa notícia, eu tinha falado antes. Falei isso no vídeo de sexta-feira, falei no sábado, fui desmentido, muita gente me desmentiu. Falei que a irmã dele estava vindo para o Brasil para assinar um contrato de uma locação de casa, segundo Mauro Santana, e está se confirmando. E outra coisa, que a lesão dele, o negócio que ele tinha furado o pneu, não existia. Segunda-feira ele ia voltar aos treinos e voltou hoje. Então tá tudo normal, o jogador está apto e vai vir para o Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo já tinha mandado o médico para lá para avaliar o jogador. Então as coisas estão adiantadas. Já tem o salário, que deve ser mais de R$ 2 milhões. Tempo de contrato, previsto para 3 anos. Tem bônus, tem tudo isso aí acontecendo. Vai assinar, já sabe que ele vai casar no dia 1º, no dia 2 de junho. Ele casa. Fica 4 dias liberado para o Flamengo em lua de mel. Também né? Pela lei, então tá certinho. O Flamengo está respaldado na lei. Passou esses 4 dias, ele se representa o Flamengo, começa a treinar com o elenco do Flamengo. No dia 11, embarca para os Estados Unidos e no dia 15, o Flamengo estreia no Super Mundial. Vamos pegar o Esperance da Tunísia. Muita gente está falando que é moleza. Meus amigos, a gente perdeu para Central Córdoba, que é muito menos time que o Esperance, e perdemos para o Cruzeiro. Andamos ruim com o Internacional. Todos esses times têm bons times. Esse time da Esperance da Tunísia é melhor do que esses times. É um time forte, a gente não conhece, não acompanha o futebol deles, mas é um time qualificado. E se o Flamengo quiser realmente avançar para as oitavas de final, o Flamengo vai ter que jogar muita bola. Por isso está chegando reforço e o Felipe Luiz tem que parar de errar nesse sentido aí, né? Você tirou um jogador cansado, põe um naquela posição ali, que seja da posição. Tirou a Arrascaeta, botou o Luiz Araújo. Luiz Araújo é ponta. Jogando como ponta, estava show de bola. Desde que o Felipe Luiz começou a colocar ele de meia, invertendo posição, acabou o futebol do Luiz Araújo. E aí, as críticas, com certo fundamento. Ah, mas por que o Felipe Luiz faz isso? Ele não confia no Matheus Gonçalves para fazer essa função e nem no Joshua, que apesar de ter feito um gol no último jogo, ele ainda não confia 100% para colocar numa partida como ontem. E aí bota o Luiz Araújo, que até consegue fazer um pouquinho, mas não é a mesma coisa. Aí atrapalha o futebol do Luiz Araújo e atrapalha também o time do Flamengo. Então o Felipe Luiz precisa de peças para não acontecer isso e vamos torcer que chegue. Eu acredito que vai chegar assim antes do Super Mundial. Então são baitas notícias. Aí surgiu o nome de João Félix, que pode ser o substituto do De Arrascaeta. Foi o Vene Casagrande que trouxe. É um cara aí, um jornalista setorista, atento às coisas do Flamengo. Dá notícia de todos os times? Sim, mas o foco dele é o nosso Mengão. Ele é flamenguista. Então ele trouxe a informação que o Flamengo estava tentando pegar por empréstimo João Félix, de 25 anos, que hoje é jogador do Chelsea, emprestado ao Milan. O Milan não ia reaproveitar o jogador, não ia renovar o contrato de empréstimo, nem comprar o jogador. O jogador voltaria para o Chelsea, e o Chelsea reemprestaria ou até mesmo vendê-lo. Para vendê-lo, o Chelsea pagou caríssimo por ele. Hoje eles querem 50 e poucos milhões de euros. O jogador, segundo o Transfermarkt, vale 25. 25 até daria para o Flamengo pagar. Mas eu sei de informações lá dentro que o Flamengo não vai pagar esse valor. O Flamengo quer por empréstimo para avaliar a situação do jogador. Eu falei que isso poderia ser um burburinho, ali uma fumaça, para poder cobrir a derrota de ontem, que acontece muito isso nos bastidores. A diretoria gosta de abafar as derrotas, mesmo que seja uma derrota normal de acontecer. A do Central Córdoba não era, mas essa de ontem era. Na casa do adversário, um time qualificado que está em ascensão, tem um bom técnico, o Jardim é um bom técnico, até mais experiente e melhor que o Felipe Luiz. Então tudo isso, ontem, essa derrota poderia acontecer. Claro, a gente é passional e queria, a gente sonhava, acreditava. Eu cravei 2-0 Mengão. E aí, teve a lei do ex lá, Gabigol predestinado, não está nem relacionado pro jogo, aí bota de última hora, entra uns minutinhos, acontece um pênalti, o cara bate, a bola, o goleiro defende, na rebatida ele consegue arrematar e fazer o gol. Então isso é coisa de cara predestinado, cara. Esses caras, eles é diferente por isso. Ele não tem essa habilidade, essa qualidade toda,
mas eles sempre dão um jeitinho de resolver uma partida, e ontem resolveu pro Cruzeiro, dessa vez pro Cruzeiro. Quantos que não resolveu pro Flamengo? Então é normal, o resultado é normal. O Cruzeiro no segundo tempo jogou muito melhor, no primeiro tempo foi pareio, o Flamengo teve bem, o Cruzeiro também, e no segundo tempo deu eles, tá de bom tamanho, bola que segue, refletir sobre a derrota, enfrentar o Central Córdoba e ganhar, e depois ganhar aí também na próxima partida contra o Bahia, que a partida é difícil, depois tem o Botafogo, tem uma sequência em casa mais difícil. Outro detalhe, vamos falar sobre o João Félix aqui, para terminar. Então eu cheguei a falar que isso aí era para encobrir a derrota, mas a verdade, segundo o Vene Casagrande, a fonte repassou ele e ele não foi ele que inventou isso. Eu também sei que ele não inventou, tenho certeza. Mas a fonte que passou isso para ele pode ser alguém lá de dentro, não, é alguém lá de dentro com certeza, mas pode ser alguém motivado pelos próprios dirigentes, falou, solta essa notícia que vai repercutir, porque olha só, o Chelsea pode até aceitar pagar parte do salário, mas o salário do jogador está na casa de 10 milhões e meio. Então se ele pagar metade, 5 milhões e 250 mil, é o que o Flamengo vai ter que pagar. O Flamengo vai ter essa condição de pagar isso para esse jogador? Eu acredito até que tenha, fazer uma loucura dessa. Mas é um jogador que está em baixa. E um jogador chegando, ganhando 5 milhões no Flamengo, no outro dia, Gerson, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, os jogadores mais utilizados ali vão chegar para a diretoria e falar assim, eu quero renovar, eu, no mínimo eu aceito ganhar 3.500. E aí o Flamengo vai ter que renovar. E se não renovar, tudo que acontecer vai achar que é corpo mole de jogadores. Pode até ser que eles façam corpo mole, pode ser que não. Mas mesmo que não façam, tudo que acontecer de ruim vai achar que é corpo mole de jogador. Ou seja, todo mundo vai querer aumento de salário. Uns vão querer um valor exorbitante, outros um pouco mais. Mas por quê? Porque chegou um cara ganhando muito mais do que eles. Tem a vaidade, o ser humano é vaidoso e é ambicioso. Então não pode ser certo essa informação. O Flamengo pode ter a vontade de ter o cara? Sim, mas o Flamengo acredita que vai conseguir esse cara por empréstimo. Se isso acontecer, vai ser algo assim, muito fora da curva. Não é normal isso acontecer. Aí o Chelsea vai lá e paga 8 milhões de salário, o Flamengo paga o restante para inteirar, isso em reais. Porque talvez o Chelsea acredite que no Flamengo ele vai ter mais visibilidade. Pode ser. Mas como é que o Flamengo vai disputar hoje com o Benfica, que é lá dentro da Europa? É o segundo maior time lá de Portugal. Disputa a Premier League, disputa a Champions League. Como é que o Flamengo vai disputar com um time como esse? Como é que o Flamengo vai ter mais visibilidade que eles, gente? Então, o Vene Casagrande chegou a afirmar hoje novamente que a fonte é quente e que ele não inventou isso. Eu acredito que ele inventou, tenho certeza que ele inventou, mas a fonte também pode também não ter inventado, mas podem ter vazado para a fonte exatamente para poder fazer essa fumaça aí, essa cortina de fumaça, para encobrir algumas coisas, para abafar. Só que do mesmo lado que a diretoria pode ter feito isso, que eu não sei se fez, mas há indícios de que fez, a imprensa, principalmente São Paulo, cravam a crise no Flamengo. Qualquer tropeço do Flamengo, eles cravam uma crise. Aí vocês parem para pensar. Tem gente já falando que o Felipe Luiz não é isso tudo, falando que outros técnicos é mais que o Felipe Luiz. Que seja, meu irmão, mas quem vai trazer o resultado para nós é o Felipe Luiz. Eu acredito até que eles eram para ser mesmo, que eles são muito mais experientes. O Felipe Luiz, como técnico profissional, ainda não tem nenhum ano. Se você for pegar o sub-20 e o profissional, ele ainda não fez nem 2 anos. E ele dá show no Tite. Ele dá show. Esses outros tudo aí. E ele vai dar show no Abel Ferreira em breve. Então eles ficam fazendo essa pressão para jogar para o torcedor, que é Nutella, e cai nessas pilhas. Mas o torcedor raiz, que acompanha aí os principais canais. Se bem que tem alguns youtubers aí também que eu vou te falar, tá? Os caras também é bem modinho. Perdeu o jogador não vale nada. Ganhou o melhor do Brasil. Então, esquece, porque o futebol do Flamengo é futebol para ser campeão. Vai ser? É difícil cravar. Mas a gente tem indícios aí que o Flamengo tem que abrir o olho. Porque perdemos para o Central Córdoba, que é fraco. Tá mal no Campeonato Argentino, que é um campeonato razoável. E também perdemos para o Cruzeiro, que está numa seção, mas até pouco tempo atrás aí estava numa crise total. Ou seja, a gente tem que abrir o olho. A gente empatou com o Inter, que perdeu de goleada o Corinthians. A gente empatou com o Vasco, que é um time muito fraco, perdeu agora para o Palmeiras. Então, meus amigos, o Flamengo tem que abrir o olho, tem que estar com o alerta ligado, mas a verdade é que o Flamengo não tem crise, não está longe de ter crise. O Flamengo perdeu esse ano 2 partidas com o Felipe Luiz. Como é que vai ter crise? Segue o baile, né?
Então, abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreva. Tamo juntão. Fui. Valeu, amigos.